E aí, pessoal católico ligado no YouTube. Hoje eu trouxe para vocês uma reflexão muito importante para esse período em que nós vivemos atualmente, que é as eleições deste ano que se aproximam. Eu não sei em quem você votou para a presidência da República. O que interessa é em quem você vai votar agora. Agora, como chefe de Estado, eu sou favorável que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública. Eu gostaria de fazer uma reflexão, não a partir de uma teoria, mas eu gostaria de fazê-la de forma embasada nos documentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Separei em particular 2 deles. O primeiro do Papa Pio XI, chamada Divinis Redemptoris. Vocês me perdoem a pronúncia do latim, não tenho conhecimento dessa língua. E o segundo documento, chamado o Decreto do Santo Ofício do sucessor de Pio XI, Pio XII, mas para melhor ordenarmos logicamente nossa reflexão, eu gostaria de começar o decreto mais recente, de 1949, de Pio XII, que é o decreto que proíbe, sob pena de excomunhão, isso mesmo, excomunhão, você estará privado da comunhão católica se você, de alguma forma, se mancomunar, apoiar ou apenas votar em qualquer partido comunista que seja. Como é que nós queremos ver Jesus se nós estamos matando, transformando mães em assassinas? Vamos lá para esse documento. Vai estar aparecendo aí na sua tela e a gente vai refletindo junto acerca dele. Amém? Ele se inicia da seguinte forma. São 4 questões, 4 pontos que o Papa vai abordar, ele com toda a comissão dele. E a primeira questão é a seguinte, já de cara. É permitido aderir ao Partido Comunista ou favorecê-lo de alguma maneira? E a resposta ela é bem direta e seca. Não. E aí em seguida segue-se o argumento. O comunismo é de fato materialista, guarde bem essa palavra, materialista, que a gente vai refletir no próximo documento, na Divini Redemptoris. Ele é materialista e anticristão, embora declarem às vezes em palavras que não atacam a religião. Os comunistas demonstram de fato, quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus, a verdadeira religião e a Igreja de Cristo. Ou seja, o que o Papa está dizendo aqui, neste argumento do porquê nós não podemos votar nos partidos comunistas, é que para ganhar a sua simpatia, você que é cristão, em especial católico, que está assistindo esse vídeo, ou protestante, enfim, eu estou gravando no canal católico, mas ele serve também para espíritas, protestantes, enfim, todos os cristãos. O comunismo ele nos chega de uma forma mais atraente, com o discurso de que ele não vai perseguir o cristianismo, que ele não é contra o cristianismo, onde na verdade nós veremos que ele é sim, e nos países em que ele se instalou de forma mais efetiva, o cristianismo foi sistematicamente perseguido por esses governos, principalmente o mais famoso deles, na Rússia, na Revolução de 1917, foi feito um esforço muito grande de extirpar o cristianismo daquele país. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte, um bom paredão. Nós concluímos que a Igreja classifica o apoio ao comunismo como um pecado mortal, porque são os pecados mortais que nos tiram da comunhão divina. Como é que nós queremos ver Jesus? E por que é tão grave assim votar nos partidos comunistas? Ou correntes comunistas, quais queiram, Porque hoje em dia, que vamos refletir também aqui que existe 2 tipos de comunismo, Um comunismo mais cruento, que é aquele que se instalou efetivamente na Rússia, na China e em tantos países, como no México, na Espanha. E também existe
aquele outro comunismo mais sutil, mais inteligente, que é o comunismo cultural. Este comunismo cultural, ele é tão nocivo, ou mais, do que o comunismo cruento, pelo simples motivo de que ele é como se a gente comparar como se fosse uma doença, o comunismo cruento é aquela doença que desde o início você já consegue perceber os sintomas dela e já combate em seguida. Né? Foi o que aconteceu no ano de 1989, graças a Deus, caiu o Muro de Berlim. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. Entretanto, a guerra agora é outra. Ela é cultural. E é como se fosse uma doença que não demonstra nenhum tipo de sintoma. E por ela não demonstrar nenhum tipo de sintoma, ela vai destruindo o organismo por dentro, sem que a pessoa que detém essa doença perceba isso. E quando ela percebe, né, como a gente já sabe, infelizmente, já é tarde demais. A gente não consegue fazer nada a respeito disso. Isso passa também por um debate de política de drogas. Nós defendemos o fim da guerra às drogas. É preciso descriminalizar as drogas no Brasil. É preciso descriminalizar as drogas no Brasil. Esse é um outro tipo de comunismo que nós também, cristãos, devemos olhar com certa desconfiança. Por isso, não é só o Partido Comunista, por exemplo, que nós cristãos estamos proibidos de votar, mas também os outros partidos que apoiam essas pautas de esquerda mais veladas. Agora, como chefe de Estado, eu sou favorável que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública. Onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. A igreja define e classifica como um pecado grave essa questão de votar nesses partidos. Isso vai ser respondido, então, na segunda parte da nossa reflexão agora, na carta Divinis Redemptoris do Papa Pio XI. O senhor quer estatização das empresas? Não quero estatização, eu quero controle social. Quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. Papa Pio XI escreve essa carta. Eu recomendo você católico principalmente, antes de você definir o seu candidato para votar, que você leia essa encíclica papal, que começa na seguinte forma. Qual que é o ponto inicial da reflexão de Papa Pio XI? Ele vai nos dizer que a humanidade, depois do pecado original, sempre teve a esperou, anelou por um redentor que pudesse salvar toda a humanidade. E aqui, irmãos, também coloquemos um ponto importante de reflexão. Um presidente, ele pode mudar a situação atual para melhor, sim, ou para pior, né, dependendo. Mas um presidente nunca é um redentor do nosso país. A gente tem que ter o nosso voto de forma clara de que um presidente ele é um ser humano como qualquer um de nós. E ele está sujeito, existe a potência dentro desse ser humano de nos decepcionar, sendo ele de qual lado for. Isso é importante para nós refletirmos aqui. De uma pessoa que vai salvar o nosso país. Não, a luta ela é devagar, ela é lenta, ela é persistente, ela é perseverante e com calma, irmãos. Sempre na calma, sempre na calma. É sempre um passo a cada dia. Então, não deposite toda a esperança da tua vida num presidente, né? Porque isso você está depositando de uma forma desproporcional. A esperança em uma pessoa de carne e osso. Eu estou dizendo isso como católico. A nossa última esperança deve estar sempre em Jesus, porque Ele é o único que não nos decepciona. Amém? Agora, como chefe de Estado, eu sou favorável que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública. Eu não sei em quem você votou para a presidência da República. O que interessa é em quem você vai votar agora. Então, Pio XI ele continua da seguinte forma. Ele vai dizendo que a humanidade, então, para tentar corrigir, né, vendo esse erro, né, do pecado original na humanidade, que a humanidade é injusta por conta desse pecado original, do egoísmo principalmente, né, de querer ser Deus, como a gente vê lá no relato do Gênesis, ele vai tentar corrigir isso das formas mais escabrosas possíveis. Inclusive, depois do Renascimento, vão surgir, então, as revoluções, né? Existe a Revolução Francesa e depois a Revolução Bolchevique. Qual que é a questão do comunismo aqui?
O Papa Pio XI vai nos dizer que sobre a máscara de retenção, o comunismo apresenta uma doutrina em que um homem, somente matéria, ou seja, excluído já de um mundo espiritual, um homem por si mesmo, com a sua própria natureza, ele vai evoluir até que a sociedade humana não exista mais nela diferenças, mas somente a igualdade absoluta de classes. Então nós vemos aqui o ponto central da reflexão. O comunismo, ele nada mais é do que uma doutrina que as pessoas já estão tentando colocar em prática há pelo menos um século atrás, em que retira completamente o cristianismo da cena. Compreende isso, irmãos? Por isso que a igreja é contra o comunismo, porque se ela fosse a favor, ela estaria serrando o próprio galho onde ela está sentada. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Muitos aqui ainda não viram o Senhor, porque convidaram Jesus para a sua casa, mas deixaram Jesus sentado lá num cantinho qualquer. Então, se a gente defende uma sociedade, uma doutrina, onde o cristianismo não existe, então nós estamos pregando contra a nossa própria fé. Fim da ilusão moralista católica. Nós sabemos que o único salvador, o único que pode transformar todas as pessoas e trazer para a gente uma sociedade mais justa é Jesus. E não é nesse mundo, é na próxima vida. Mas os comunistas não acreditam nisso. Para eles, na verdade, o mundo perfeito está aqui. Esse processo de evolução, ele pode ser acelerado, inclusive. E aqui a gente vai ver perfeitamente um ponto central da nossa reflexão. O processo de aceleração é tornar mais agudo os antagonismos presentes na sociedade. Ou seja, quais são os antagonismos? O rico, o pobre, o homem, a mulher. Então, o comunismo, de uma forma maquiavélica, né? Essa é a palavra perfeita que nós podemos colocar aqui. De uma forma maquiavélica, ele joga uma classe contra a outra, para que daí a nossa sociedade seja destruída como tal. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. Então ela joga o cristão contra as outras religiões. Ele joga o homem contra a mulher. E principalmente a mulher contra o homem hoje em dia, né? Por quê? Porque assim o processo será acelerado e chegaremos à sociedade mais justa de uma forma mais rápida, mais efetiva. Fazendo isso, acirrando o ódio entre esses dois antagonismos. Isso não é cristão, nós sabemos que Jesus queria de nós a união, né? A união fraterna, e não o ódio entre um homem e uma mulher, simplesmente por ele ser homem e ela ser mulher, o ódio entre um rico e um pobre, somente por ele ter mais e ele ter menos, né? E então, esses comunistas fazendo isso, eles dão um aspecto de uma guerra justa para esse processo. Que na verdade não é, né, irmãos? A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante. Meu Deus do céu, eu não sei em quem você votou para a presidência da República. O que interessa é em quem você vai votar agora. O que interessa é em quem você vai votar agora. A verdade que o comunismo realmente faz na prática é tirar completamente as nossas individualidades naturais. Por exemplo, a lei da palmada, que foi aprovada aí para o governo do PT, ela nada mais quer fazer do que tirar a sua liberdade como pai, como mãe, de poder criar o seu filho na sua fé católica, por exemplo, e educar ele com os seus valores. E por que que o Estado promove isso? Para que o seu filho não seja educado por você, mas pelo próprio Estado. Fim da ilusão moralista católica. Nós vemos cada vez mais surgindo uma geração aí que não respeita os pais nem as mães, não respeita sequer o sagrado, né? Entra numa igreja como se estivesse entrando em qualquer lugar, enfim. E isso tem deteriorado cada vez mais a nossa situação de cristãos. Fim da ilusão moralista católica. O que interessa é em quem você vai votar agora. O Papa vai concluir, né,
essa encíclica, os países onde o comunismo realmente se efetivou, nós conseguimos ver de forma clara que os cristãos foram perseguidos sistematicamente por serem cristãos. Viva Cristo Rei. Muitos monges e muitas freiras, assim como os conventos que foram destruídos, foram mortos simplesmente por serem cristãos. E aqui a gente começa a compreender, né, a preocupação do Papa Pio XII ao escrever o decreto de excomunhão para as pessoas que apoiam esses governos, simplesmente pelo fato de que esses governos comunistas eles estão perseguindo os cristãos. Então, por essa gravidade, por o cristianismo não poder existir em governos desse tipo, e inclusive ser morto, ser perseguido de forma sanguinária, é que o Papa escreve esse decreto sob pena de excomunhão para os católicos que apoiarem de alguma forma, seja através do voto, seja através de filiação a partidos comunistas ou afins, né? Pelos jovens, pelos homens. Então, irmãos, que nessas eleições nós possamos refletir um pouco melhor no candidato que nós iremos votar. Vou falar bem claro, Padre Léo que está falando, a convite de Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, como chefe de Estado, eu sou favorável que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública. O aborto seja tratado como uma questão de saúde pública. Meu Deus do céu, eu não sei em quem você votou para a presidência da República. O que interessa é em quem você vai votar agora. Lembre-se muito bem que todos esses partidos esquerdistas, eles estão contra a sua fé e, por enquanto, de uma forma velada, criticam a fé católica. Mas nós sabemos qual é o objetivo final dessas doutrinas comunistas, né? Um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Pelos jovens, pelos homens, me consumirei. Na prática nós a vemos nesses países onde ela se efetivou, onde eles não mais precisam ganhar a empatia dos cidadãos, porque eles já têm todo o poder nas mãos. E o fim da ilusão moralista católica. Eu não sei em quem você votou para a presidência da República. O que interessa é em quem você vai votar agora.